A fumaça do escapamento do ônibus escolar misturava-se à neblina densa que subia da Serra do Corvo. Eram 20 estudantes, jovens no auge da alta confiança, transbordando hormônios e a sensação de imortalidade que só os 18 anos proporcionam. O destino era o acampamento Pinheiros, um local isolado que prometia um retiro de desconexão digital antes do temido vestibular. Se eu ficar sem sinal por mais 10 minutos, eu juro que entro em combustão, reclamou Letícia, balançando o celular inutilmente. Relaxa, Lê, é só um fim de semana. Ar puro, fogueira e, quem sabe, um pouco de terror para animar? Disse Marcos, o palhaço do grupo, uivando para a janela. Ninguém sabia que o uivo de Marcos seria o último som de alegria genuína que aquele grupo emitiria. O chegar do crepúsculo. O acampamento era composto por 5 cabanas de madeira dispostas em um semicírculo, em torno de uma clareira central. O zelador, um homem cujo rosto parecia um mapa de cicatrizes e rugas, chamado seu Elias, recebeu-os com um silêncio perturbador. Ele apenas apontou para o céu, onde a lua, embora ainda não totalmente cheia, já exibia um matiz estranhamente avermelhado. Não saiam das cabanas depois que o sol beijar o horizonte, avisou Elias. A voz rascante como lixa emetou. Este solo tem sede, e a lua de sangue que se aproxima não aceita nada menos que o sacrifício total. Os jovens riram. Para eles, era apenas o roteiro de um filme de terror clichê. Eles se dividiram em grupos de 4 por cabana. A noite caiu rápido, engolindo a floresta em um manto negro onde o vento soprava entre os pinheiros como um sussurro de agonia. O primeiro grito. Às 22 horas, o desafio começou. Verdade ou consequência ao redor de uma fogueira moribunda. Tiago, o atleta do grupo, foi desafiado a buscar lenha na orla da mata escura. É só lenha, gente. Volto em 2 minutos, disse ele, sumindo entre as árvores. 5 minutos se passaram. 10, 15. O riso morreu na garganta de todos quando um som dilacerante ecoou pela floresta. Não era um uivo comum, era um som gutural, uma mistura de rosnado animal com um grito humano distorcido. Tiago chamou Mariana, sua namorada, a voz trêmula. Um objeto pesado foi arremessado de dentro da escuridão, caindo no centro do círculo, espalhando brasas da fogueira. Era a jaqueta de Tiago. Ela estava ensopada de um líquido quente e viscoso. Dentro dela ainda havia um braço. O pânico foi instantâneo. 19 estudantes correram em direções opostas, o caos anulando qualquer racionalidade. A besta entre nós. Eles se trancaram na cabana central, a maior delas. O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Ocuparam os cantos, ofegantes. Pof, pof, pof. Passos pesados no teto de madeira. As vigas gemeram sob um peso impossível. De repente, uma garra imensa, negra e peluda, atravessou o teto como se fosse papel, agarrando Letícia pelos cabelos. Ela nem teve tempo de gritar antes de ser izada para cima, desaparecendo no buraco escuro. O som de ossos quebrando e carne sendo rasgada banhou os que ficaram embaixo com uma chuva escarlate. Meu Deus, o que é aquilo? Berrou Marcos, o rosto pálido. Pela janela, eles viram a criatura saltar do teto. Não era um lobo, era uma abominação. Tinha mais de 2 metros de altura. Uma musculatura distorcida que parecia latejar sob a pele cinzenta e olhos que brilhavam como brasas de ódio puro. A lua de sangue, agora no topo do céu, banhava a besta em uma luz carmesim. O cerco. A noite transformou-se em uma contagem regressiva de horror. A criatura não queria apenas matar. Ela estava caçando. Ela circulava a cabana, batendo nas paredes, testando a resistência das madeiras. Temos que correr para o ônibus, sugeriu Ricardo, o líder do Grêmio Estudantil. O ônibus está a 1 quilômetro daqui, no escuro total, rebateu Mariana, soluçando. A gente morre antes de chegar à trilha. Mas o fogo começou. A criatura havia derrubado uma lanterna a óleo na varanda, e as chamas começaram a lamber as paredes secas. Eles não tinham escolha.
Ao abrirem a porta, o massacre recomeçou. A criatura era um borrão de velocidade e fúria. Em segundos, mais 3 caíram. O pânico os dispersou novamente. Alguns tentaram se esconder sob o deck, outros correram para a floresta. Marcos e Mariana conseguiram chegar ao galpão de ferramentas de seu Elias. Lá dentro, encontraram o zelador. Ele estava sentado em uma cadeira de balanço, segurando um velho fuzil, mas não estava apontando para a porta. Ele estava chorando. "Porque o Senhor não nos ajudou", gritou Marcos, pegando um machado. "Não há ajuda para quem entra no ciclo", sussurrou Elias. "A cada 70 anos, a lua de sangue exige 20 almas para que a floresta permaneça em paz. Se vocês não morrerem, a maldição se espalha para a cidade." Nesse momento, a parede de zinco do galpão foi amassada como uma lata de refrigerante. A cabeça da fera entrou pelo buraco. Seu hálito cheirava a carniça e cobre. A última resistência. Mariana, impulsionada pelo puro instinto de sobrevivência, percebeu algo. A criatura evitava a luz branca das lanternas de LED, mais potentes que eles trouxeram, preferindo as sombras da luz vermelha da lua. "Marcos, o combustível." Ela apontou para os galões de gasolina no canto. Eles montaram uma armadilha desesperada, enquanto a besta terminava de estraçalhar o que restava do seu Elias. Marcos banhou o chão de serragem com gasolina. Quando o lobisomem se preparou para o bote final, Mariana acionou o sinalizador. A explosão iluminou a floresta como um sol artificial. O lobisomem uivou, um som de agonia transcendental, enquanto o fogo consumia seu pelo denso. Por um momento, eles viram a forma da criatura mudar por sob a face lupina. Rostos humanos pareciam lutar para sair. As almas das vítimas anteriores presas naquela casca de ódio. O amanhecer sangrento. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se entre as copas das árvores, o silêncio retornou. Das 20 pessoas que chegaram no ônibus, apenas 3 saíram da floresta: Mariana, Marcos e um colega ferido que se escondera no poço. Eles caminharam pela estrada asfáltica, cobertos de fuligem e sangue que não era deles. Ao olharem para trás, o acampamento Pinheiros não passava de fumaça. Mas, no limite da mata, Mariana viu algo que gelou sua alma. Um lobo jovem, de pelagem cinzenta e olhos familiares, observava-os. No pescoço do animal, brilhava o pingente que Tiago usava. A maldição não havia terminado com o fogo. Ela apenas havia escolhido novos hospedeiros para a próxima lua de sangue. Moral da história: a história da lua de sangue serve como um lembrete sombrio de que a arrogância da juventude e o desprezo pelos avisos dos mais velhos podem ser fatais. Muitas vezes, o que chamamos de superstição são cicatrizes de lições aprendidas por quem veio antes de nós. Além disso, a trama revela que, diante do medo absoluto, a verdadeira natureza humana se mostra. Alguns se tornam presas, outros se tornam heróis, mas todos são transformados pela violência que tentam ignorar.